As últimas atividades de intervalos. Então, eu tenho intervalo A, B, C e D. Eu tenho que verificar se o número 1 pertence a esse intervalo aqui. Mas antes de eu responder, eu tenho que resolver se esse conjunto aqui, ó, resolver esse intervalo. Então, eu vou resolver os parênteses, tá? Aqui nesse primeiro eu vou fazer A, B e a intersecção. Aqui no segundo parênteses, eu vou fazer C, D e depois vou fazer a diferença. Então, vamos lá. O intervalo A vai do -1 fechado ao 4 aberto. -1 fechado ao 4 aberto. O B vai do 1 ao 5, fechado e fechado. Então, posiciona o 1 corretamente, fechado no 1, fechado no 5. O que está pedindo para fazer? A intersecção. Qual é a parte que eles têm em comum? Qual é o pedaço que está nos dois? Aí eu venho aqui, ó, a parte que está nos dois é do 1 ao 4. Fechado no 1, aberto no 4. Bom, essa é a resposta da intersecção, mas eu tenho que ir lá fazer o C menos D para depois fazer o que está fora, ó, que é a diferença. Faz primeiro o parênteses, depois faz o que está fora. O C é fechado no 2, fechado no 4. O D é do 1 ao 3, então aberto no 1, fechado no 3. Como é a diferença, aquilo que tem no C e não tem no D, então vocês vão ver aquele pedacinho do intervalo que está só no C, ó, e não está no D. Então, se eu olhar aqui, ó, do 3 ao 4, é um pedacinho que só está no C e não está no D. Então, aberto no 3, fechado no 4. Por que é o 3 que muda a bolinha? Porque o 3, se eu olhar para o 3 está aqui nesse intervalo do C, não tá? Não tá entre 2 e 4, 3, ele não aparece, mas a gente sabe que o 3 está ali. E no D é do 1 ao 3. Esse número que é comum aos dois intervalos é ele que vai mudar a bolinha. Então, se ela tá fechada, ela vai abrir. Eu tenho essas duas respostas. Do 1 ao 4, do 1 fechado e do 4 aberto. E do 3 ao 4. Agora eu tenho que fazer a diferença, ó. Vou colocar aqui embaixo, ó. Eu tenho fechado no 1, aberto no 4, que essa é a resposta do primeiro intervalo, do primeiro parêntese. Aqui, aberto no 3, fechado no 4, tá? Eu quero aquilo que tem no primeiro e não tem no segundo. Então, a resposta é fechado no 1 e o 3 que é aberto vai fechar. Então, a pergunta é, o 1 pertence a esse intervalo? Pertence, porque é fechado no 1. Se ele é fechado, é porque ele está no intervalo. Agora, o número 2, dentro do parênteses primeiro. Vou fazer B e C, união. Fechado no -6, o B, fechado no 6. O C vem do infinito negativo até o 2 fechado. Como é a união que eu tenho que responder, é do menor ao maior extremo. O menor extremo é o menos infinito. E o maior extremo, o número 6. Coloco o A aqui para responder o final, que é a intersecção. Fechado no -5, aberto no -5 e fechado no 2. O que ele quer? A intersecção. A intersecção é o que eles têm em comum. Se eu olhar para o intervalo união, ele é bem maior que o intervalo A, certo? Então, eu posso dizer que esse intervalo aqui não está todo dentro. Olha aqui, ó. Se eu passar a caneta aqui, ó, no intervalo A, todo o intervalo A, ó, encosta lá no intervalo de cima da união. Então, é essa a minha resposta, ó. Aberto no -5, fechado no 2. Eu posso escrever assim, a representação por colchetes, aberto no -5, fechado no 2.
Agora, número 3. A número 3 eu tenho que fazer o que está dentro do parênteses. Então, A, B e a união. O intervalo A, ó, x menor que 0, menor que 4, desculpa. Não tem um dos lados, é porque um dos lados é o infinito. Se eu pensar numa flecha, para onde que tá mandando o infinito? Então, para cá. Então, vem do infinito negativo e para no 4 fechado, no 4 aberto no 4. Porque não tem o sinal do igual. O B, um dos lados é infinito. Se eu pensar na flecha, ele tá mandando para lá. Então, vem do infinito negativo e para no 1 aberto também. Qual é a união desses intervalos? É do menor ao maior extremo. O menor extremo, o infinito. O maior extremo, 4. Agora representa o C. O C é fechado no menos 1 e fechado no 3. Tá? Então, eu posso dizer que agora eu tenho que fazer a diferença. O que tem na união que não tem no C? São duas partes. Olha aqui, se eu pensar aqui tem na união e aqui tem na união e não tem no C. Então, do infinito, muda a bolinha, o menos 1 é fechado, ele vai abrir. O 3 é fechado, ele vai abrir e vai até o 4. São dois pedaços, ó. Então, aberto no menos infinito até o menos 1 aberto, ou aberto no 3 e aberto no 4.